Olá, seja muito bem-vindo ao mundo acadêmico. Fazendo um curso de pós-graduação oferece um incremento salarial e também um diferencial no seu currículo. Nesse sentido, a FIB inova trazendo o MBA em Engenharia de Software. Esse curso tem uma parceria com 3 empresas de tecnologia aqui da nossa cidade. São empresas que desenvolvem aplicativos para web e também para celulares. Por isso, nós recebemos nesse programa de hoje o Daniel Talon, que é diretor de operações da Arca Solutions. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Prazer estar aqui com vocês, fazer parte dessa iniciativa na área de ensino. Muito bem. Daniel, queria que você falasse um pouquinho da Arca Solutions e a atuação dela no mercado de trabalho. Claro, com prazer. A Arca é uma empresa que está aqui já em Bauru há 13 anos, né? Ela é uma empresa que hoje toda a operação dela está aqui em Bauru, porém nós temos alguns escritórios fora daqui, nós temos nos Estados Unidos, nas Filipinas e na Costa Rica, que foi aberto recentemente, que são escritórios comerciais. A gente tem basicamente 2 produtos principais. A gente trabalha tanto na criação de produtos, na customização e também na parte de serviços no geral na área de TI, como hospedagem. E esses 2 produtos, né, um é o eDirectory, que é o nosso carro-chefe, que já está aí com a gente há mais de 10 anos. É uma plataforma web e tem também os aplicativos para iOS e Android, que possibilita que as pessoas criem um guia comercial. Né? As pessoas, é um business to business, a pessoa que quer criar, então ela adquire essa ferramenta. A gente tem vários planos, todos bem adequados para cada realidade de cada pessoa. E então ela adquire essa ferramenta para ela montar o seu guia comercial. E a gente tem também um produto que lançou recentemente, que é o Lumi Apps, que é um construtor de aplicativo. É uma interface bem intuitiva, bem amigável. Você consegue construir aplicativos para iOS e Android também, de forma simples, de clicar e arrastar. Em poucos minutos você monta o seu aplicativo e a gente também presta o suporte, a consultoria na parte de publicação dos aplicativos nas lojas. Muito bem. E como você vê a evolução do desenvolvimento de software e as habilidades dos profissionais estão necessárias agora? Sim, a gente pode analisar de forma resumida que antes a gente tinha aquela programação para desktop apenas, era uma programação bem simples, onde você não trabalhava muito com elementos visuais, não tinha uma preocupação, bastava funcionar. Eram sistemas que eles eram, na maioria das vezes, monocromáticos, né? Eram bem feios, né? Chega a ser meio assustador. Sim. Até a pessoa olhar para aquilo lá. Tinham que ser treinados para operar o sistema. Sim. E então, assim, você tinha algumas linguagens já de programação que você pode considerar de alto nível, o COBOL, o Clipper, mas eram sistemas que bastava funcionar. Então você digitava o nome, dava o Enter e salvava e era aquilo. E não tinha muita comunicação, ele ficava isolado ali. Né? E então, com o desenvolvimento dos sistemas operacionais, e isso aí principalmente a Windows, que acabou popularizando, não vou nem entrar no mérito se a ideia é original, se foi roubada de outra empresa, mas o Windows popularizou essa interface gráfica que a gente conhece hoje. Saiu aquele fundo escuro do DOS, do Linux, e entrou uma interface de janelas, e agora você pode até usar o mouse, que até então você também não utilizava. E com isso daí, então os programadores começaram a prestar atenção e começaram a desenvolver para esse tipo de plataforma. Né? Então agora você tem outros elementos para você controlar, não basta só que você clique lá e faça gravar um nome, gravar um telefone. Agora você tem todo um padrão que você segue na tela, o botão, o tamanho. Então são outras coisas. Né? E junto com isso daí também, mais ou menos, a gente já tinha as redes locais. Você não tinha a internet popularizada, mas você tinha redes locais. Então, dentro de um comércio, de repente um mercado, você tinha lá, alguns eles chamavam de terminais, né? E só que eles estavam todos conectados ali. Então, não é só mais o computador sozinho.
E depois, então, veio a popularização da internet. Começou aquela coisa dos modems discados, né? Aquela tristeza. E a gente ficava até meia-noite lá para acessar a internet. E aí veio, então, o HTML. O HTML, uma linguagem de marcação extremamente simples, né? O meu irmão, inclusive, na época ele tinha acho que 6, 7 anos, ele aprendeu o HTML antes de mim até. E aí as pessoas começaram então a vamos construir páginas na internet, construir sites. Porém, era um conteúdo estático. E aí então começaram a surgir linguagens de programação para produzir o conteúdo dinâmico. E uma dessas linguagens é o PHP, que a gente usa na Arca, né, até hoje. Essas linguagens, elas também são consideradas de alto nível. A PHP principalmente, e o gerenciador de banco de dados, o MySQL que a gente usa, os dois, quando eles foram criados, o conceito era ter alguma coisa bem simples que o usuário doméstico pudesse utilizar. Eles não tinham uma pretensão de ser uma ferramenta corporativa, robusta. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Conforme o número de pessoas, de usuários, aumentou, né? Tanto o MySQL quanto o PHP, eles começaram a ganhar também robustez e se tornaram ferramentas muito mais poderosas. Sim. E então o PHP, que era o Personal Homepage, quer dizer, a ideia era a própria pessoa criar a sua página com conteúdo dinâmico. Sim. Só que, junto com a internet, veio a questão dos navegadores. E aí, então, tinha uma preocupação que não se tinha antes, que precisa fazer funcionar em todos os navegadores. Antes você fazia funcionar lá no Windows e estava certo. Agora não. Agora você precisa, tem que funcionar no Mozilla, tem que funcionar no Internet Explorer, e no Opera e assim por diante. E cada um tem a sua particularidade. Isso daí, foi a causa de muito cabelo branco de programador, porque exatamente, você tinha que testar muito mais. E além disso, né, junto aí com a evolução, também começou esse conceito de usabilidade, de interface amigável, que era uma coisa até então também que não se pensava. Ou seja, você tem que ter uns elementos visuais mais bem dispostos, o layout, de forma que seja fácil, né, para o usuário manipular, operar aquilo ali. A gente ainda não chegou ali, nessa época ainda a gente não falava de mídias sociais, né? Ainda estava, o Orkut estava na incubadora ainda, né? Sim. Mas de lá para cá foi uma velocidade muito grande até essa evolução, que a gente está falando coisa aí talvez de nem 10 anos, 5 anos, a coisa mudou muito de figura, né? Todo mundo sabe que ninguém lê manual, né? Então, o manual do usuário, ninguém lê o manual. E aí então as pessoas começaram a focar para desenvolver aplicações que as pessoas conseguissem entender sem precisar ler nenhum tipo de manual, sem precisar de um treinamento para operar. Sim. Então foi aí que começaram a vir esses conceitos de usabilidade, até a questão da acessibilidade também, que não se pensava. Então a pessoa que tem algum tipo de dificuldade para ouvir ou para enxergar, ela também precisa estar incluída nisso daí, né? E então, mais recentemente agora, surgiu também um conceito que está muito forte hoje em voga, que é o gamification, que é aquela coisa assim, hoje todo mundo, com certeza, deve ter já baixado um joguinho no celular, aí no tablet, e você nunca precisou ler nenhuma instrução, nada, porque o próprio joguinho vai te falando, olha, agora você vem aqui, agora faz assim, pelo menos a primeira vez. Orientando os caminhos. Exatamente, né? A primeira vez que você acessa, ele te mostra o que precisa fazer. Então isso daí é o conceito de gamification que a gente está trazendo para as aplicações hoje. A aplicação precisa ser assim, precisa ser intuitiva. Ela precisa te mostrar ali, olha, agora você faz isso. Como né? São os jogos que você não lê o manual para jogar, você vai aprendendo com o próprio jogo. Né? E por que isso? Porque hoje a gente tem um conhecimento muito maior também dessa questão da interação homem-máquina. Hoje se estuda muito mais a questão da psicologia do usuário. E você sabe que se a pessoa ela tem dificuldade para usar uma coisa, a tendência é que ela abandone, que aquilo lá fracasse. Sim. Então você não vai desenvolver um sistema
empreender um esforço, um recurso, para que aquilo lá não seja utilizado. Sim. Então, a gente tende para esse caminho. E aí, vieram os dispositivos móveis, aí que foi para... Né, esse daqui era os cabelos brancos do navegador. Aí o dispositivo móvel terminou de acabar com os cabelos, porque enquanto você tinha 6, 10 navegadores para testar no máximo, porque tinha um detalhe, não bastava ser só Opera, não, era o Opera do Windows e o Opera do Mac, tinha diferença, então tinha que ser os dois. E aí veio então os dispositivos móveis. O que aconteceu? Os dispositivos móveis, você tem tamanhos de telas diferentes, você tem hardwares diferentes, e você tem mais 2 sistemas operacionais, principalmente, que além das versões diferentes dos próprios sistemas operacionais, bem colocado. Quer dizer, o Android lá tem 5, 6 versões, mesmo eles tentando limitar, de tempos em tempos eles falam, essa versão não vai ser mais suportada, mas você tem uma série de usuários aí que ainda utiliza. Então, a gama, assim, ela abriu de repente. Sim. E aí, então, teve-se a necessidade de criar um outro conceito também, que é a questão do responsivo, né? Onde você desenvolve uma aplicação, a aplicação responsiva é aquela que vai se adaptar automaticamente a qualquer tamanho de tela. Porque também é outro problema, se você abre uma aplicação e ela não funciona na tela do seu celular, você também vai abandonar. E a concorrência hoje é muito maior. Enquanto lá na década de 80 você quase não tinha opção, tipo, é isso que tem, engole a seco e acabou. Hoje você entra na Apple Store, no Google Play, e você tem milhões, bilhões de aplicativos à sua disposição lá. Então, assim, o descarte é muito mais rápido, né? Quer dizer, qualquer coisinha que deu errado, né? A geração internet não tem paciência, né? Tá demorando uma eternidade, 10 segundos é uma eternidade. Então o descarte é muito mais rápido também. Então tudo isso daí demanda novos conhecimentos, novas habilidades dos desenvolvedores. Hoje ele tem que ser um profissional muito mais completo. Sem dúvida. E estamos falando, hoje em dia a gente ouve falar da questão do full stack, né? Que é aquela pessoa que consegue ali trabalhar em todas as camadas, quer dizer, a pessoa cuida do banco de dados, a parte de interface, programação. Então você vê o grau de complexidade que isso atingiu, apesar da gente ter ferramentas hoje para o desenvolvimento, né? Que são muito mais eficientes, aumenta a produtividade, mas a gama de coisas que você tem envolvida é muito maior, que você tem que prestar atenção, né? E aí essa história vai longe, porque depois do dispositivo móvel vem os dispositivos vestíveis, os wearables, e aí você tem o Google Glass, você tem o relógio, e então esse negócio assim tá só começando, na verdade. E junto com isso, você imagina a internet das coisas, você imagina que de repente cada elemento nessa sala aqui, desde uma cadeira, uma câmera, vai estar conectada na internet, enviando e coletando informações. Quer dizer, vai ser um volume monumental de dados que precisam ser coletados, armazenados e analisados, né? E aí entra também o conceito de Big Data, né? Como é que você lida com esse volume de dados gigantesco? O que fazer com essas informações? Né? Porque tá todo mundo coletando, né? Estou guardando, eu não sei para que vai servir, mas eu estou guardando aqui. Sem dúvida. Né? E a gente sabe que, na verdade, eles tem empresas muito sofisticadas, principalmente a questão do marketing digital, que elas já usam todas essas informações com maestria, né? É uma questão assim de... Eles conseguem pegar qualquer informação que você coloca ali e usar aquilo ali depois para, de repente, mostrar algo do seu interesse, direcionar você. E relacionado a isso daí, o que você acha que motivou a Arca Solutions a fazer a parceria com o MBA da FIB? Olha, eu pessoalmente e a própria Arca, o James, que é o nosso presidente, a gente tem um apreço muito grande por qualquer iniciativa na área de ensino. A gente sabe que é muito importante, a cultura americana, ela dá muito valor para a questão da educação, né?
Então, qualquer iniciativa nesse sentido já é algo assim para chamar a nossa atenção. Mas, nesse caso, principalmente pela coragem e pelo empreendedorismo dos organizadores, porque se trata de um projeto ambicioso de ensino, e é um projeto assim, que tem um potencial muito grande, é um projeto que vai beneficiar todo o ecossistema, as empresas, os alunos, aumentar a produtividade, gerar riqueza para a região. E é uma necessidade que as empresas já sentiam há um bom tempo, porém a gente não vê muitas iniciativas concretas na nossa região. Sem dúvida. Daniel, muito obrigado pela sua participação no programa e também pela parceria junto com o nosso MBA Engenharia de Software aqui da FIB. Eu que agradeço, Ronaldo. Pode contar com a gente aí sempre que precisar. Foi um prazer. Espero ter contribuído com alguma coisa. O Mundo Acadêmico vai para um breve intervalo e volta já. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Agora vamos falar com um dos nossos parceiros, Walter Leite, diretor da Fint Soluções. Prazer em recebê-lo no nosso programa. Obrigado. Walter, eu queria que você falasse um pouquinho da Fint Soluções. Ronaldo, a Fint é uma empresa bauruense. A nossa matriz fica em Bauru. Nós temos hoje 20 filiais no Brasil. É uma empresa de tecnologia e nosso foco principal é a atuação no mundo jurídico. Nós atuamos também em alguns segmentos, em outros segmentos, mas talvez nossa grande atuação são soluções para o mundo jurídico, onde a gente tem 3 grandes pilares. A gente tem uma área de serviços, né, serviços que envolvem toda a área jurídica, de diligências em fóruns, atendimento de audiências. A gente faz cerca de 150 mil diligências por mês, são 15 mil audiências por mês. E tudo isso é possível porque a gente tem toda uma base tecnológica que nos ajuda muito na resolução, no provimento desses serviços. Um outro pilar importante são soluções de tecnologia para a gestão do mundo jurídico, sejam departamentos jurídicos, grandes escritórios. E também nós temos um pilar bastante importante, uma diretoria focada em automação e inteligência artificial. Então isso tem tido excelentes resultados para os nossos clientes em relação a trazer um maior controle, uma maior produtividade, uma expressiva redução de custos na mão de obra interna através sempre do uso da tecnologia. Nós temos uma parceria muito forte com a IBM nos encontrou e houve aderência em relação principalmente a área de inteligência artificial, que eles buscavam parceiros no Brasil para a área aí do legal, né, para a área jurídica. E nessa caminhada de 3 anos que a Fint foi fundada, nós inclusive acabamos virando um case de Harvard, exatamente nessa questão de inteligência artificial e de soluções inovadoras para o mundo jurídico brasileiro, né? A Fint ela é uma startup, então é uma startup que começou grande, então são 20 filiais, são 650 colaboradores, um braço muito forte tecnológico, mas ainda somos criancinhas, ainda começando essa brincadeira toda, com profissionais experientes, mas ainda no mercado, buscando esse crescimento no mercado, buscando grandes parcerias e ajudando o país a crescer nesse sentido. Perfeito. E Walter, o que você vê como o envolvimento das empresas e as universidades, a importância disso daí para o mercado ou mesmo para as instituições, os alunos? Bem, a Fint, como dito, é uma empresa de tecnologia e nós precisamos muito de profissionais de tecnologia. Eu já trabalho nessa área há muitos anos e nós vivenciamos uma fase bastante importante há muitos anos atrás, onde a carência da mão de obra, as tecnologias que estavam começando, as universidades ainda se ajustando nas questões de graduação, de entendimento desse contexto todo, fazia com que as empresas elas precisavam muito formar a mão de obra. Então você pegava pessoas que tinham alguma habilidade, algum talento e você acabava ensinando, pegando na mão, treinando e você tinha um custo muito alto para conseguir ter o profissional capacitado no ponto que você precisava ir para os negócios da empresa.
Hoje, em função eu creio até da pressão que o mercado sofre, da pressão que as empresas buscam uma maior produtividade, uma maior eficiência, as empresas preferem hoje gastar um pouco mais de tempo no processo seletivo, no processo de contratação e trazer profissionais prontos. Em função disso, eu acredito que a universidade tem um papel muito importante nisso. Realmente dar a formação de mão de obra que o Brasil precisa. A gente tem visto fortemente, em função até da crise que a gente vem desde o ano passado, em relação a alto índice de desemprego e tudo mais, mas quando você pega alguns segmentos, e segmentos como a área de tecnologia da informação, você tem lá milhares de vagas disponíveis pela falta de mão de obra preparada e capacitada para assumir essas vagas. Então é uma dualidade, né? Você tem gente desempregada e você tem vaga sobrando. Sem dúvida. Então eu acredito que a universidade ela tem cumprido, ela tem feito esse papel da formação da mão de obra, mas o que sentimos falta aqui na nossa região é exatamente essa aproximação para que a universidade pudesse ouvir da gente dizendo, olha, quais são as nossas dores do mundo de tecnologia, quais são as nossas necessidades, que tipo de mão de obra a gente precisa, qual é o caminho que a empresa tem tomado como rumo tecnológico, para que exatamente a quatro mãos a gente pudesse dar rumos dizendo, olha, esse é um caminho que as empresas têm investido, têm precisado de mão de obra. Então eu creio que essa aproximação ela é muito importante exatamente para que a universidade possa continuar cumprindo o seu papel e ajudar na formação dessa mão de obra. Incluir o aluno a ser um futuro profissional dessas empresas melhor preparado. Né? Ou numa empresa como a nossa, ou galgando novos postos dentro das suas próprias empresas, então através de uma melhor qualificação dessa mão de obra profissional. Então acredito que essa parceria, essa aproximação da universidade e das empresas é fundamental exatamente para o crescimento do país, né? Você tem hoje mundialmente grandes universidades e grandes centros de pesquisa que têm dado o ritmo de algumas áreas tecnológicas diversas, sejam a medicina, a saúde como um todo, engenharia e a própria tecnologia da informação. E nós sentimos muito falta para a nossa região, né? Nós entendemos que Bauru é um centro tecnológico, Bauru ele sempre se postou aí como um destaque nessa questão de tecnologia, com grandes universidades, com grandes cursos, e com grandes empresas instaladas aqui na cidade, focadas nessa questão de tecnologia, mas nós sentimos falta exatamente dessa aproximação. Então, eu aproveito para dar parabéns para a FIB, parabéns para o Sr. Ronaldo em relação a essa iniciativa de aproximar empresas que têm lá suas carências, suas necessidades, a sua visão de como que a universidade poderia auxiliar nesse processo todo. E eu acredito que a gente vai colher bons frutos, tanto para a universidade, para os profissionais envolvidos e também para as empresas. Sem dúvida. Walter, muito obrigado pela sua presença nesse programa e na parceria do MBA Engenharia do Software. Conte conosco, a gente vai estar à disposição para apoiá-los, para se envolver nesse processo da pós-graduação, participar com palestras e do que for necessário, conte conosco. Obrigado. Ok. O Mundo Acadêmico vai para um breve intervalo e volta já. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Agora nós recebemos aqui a Fernanda Sartori, que é diretora da MS Tech, a empresa parceira no MBA em Engenharia do Software da FIB. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fernanda, você poderia falar um pouquinho da MS Tech? A MS Tech é uma empresa de educação e tecnologia. É uma empresa que tem orgulho de ser brasileira e bauruense. Temos mais de 200 profissionais hoje, a sede é aqui em Bauru, mas nós temos também escritórios em Porto Alegre e São Paulo. Só no mercado educacional nós temos 15 anos, então nós já atravessamos algumas barreiras aí, alguns momentos bem bacanas. Nós trabalhamos com o nosso desafio de transformar a educação, trabalhar com soluções de tecnologia que promovam uma real melhoria no dia a dia das escolas
e dos seus gestores. Então, desde aplicativos que trabalham a sala de aula, o professor, o aluno, até soluções de gestão administrativa para os diretores, soluções de gestão para gestores municipais e estaduais de educação e todos os serviços agregados, desde formações presenciais, formações à distância, suporte técnico, consultoria técnica e pedagógica. Com essa busca, hoje nós estamos em mais de 10 mil escolas aqui no Brasil. Que bacana. 8 milhões de alunos impactados. Temos assim grandes municípios e estados como nossos clientes e quando eu digo grande, não é só grande no tamanho, mas é grande na vontade de fazer acontecer. Nossa, bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o desafio que a MS-Tech encara, ou ela tem pela frente, com as gerações, com as diferentes gerações que tem os profissionais dentro da MS-Tech? Esse é um assunto bastante comentado e bastante polêmico, né? Então, primeiramente, não vamos fechar aqui nenhum rótulo ou caracterização absoluta, mas conversar um pouquinho sobre tendências que a gente encontra, né, nas pesquisas. Hoje a gente tem 4 gerações basicamente convivendo no ambiente de trabalho, né? Tem os baby boomers, que são as pessoas acima dos 45 anos, mas que ainda estão no mercado de trabalho, né? A gente tem a geração X, que é entre 30 e poucos e até 45 anos, que também estão no mercado de trabalho e que são uma geração que as tendências, né, as pesquisas dizem que são uma geração que ela já enfrentou grandes crises, principalmente aqui no Brasil, nos anos 80, mais ou menos, a crise do desemprego. Então, elas têm algumas características como ganhar dinheiro para ter reservas, elas pensam mais no futuro, nas próximas gerações. Trabalham mais a questão, né, como marcas do comprometimento e, ao mesmo tempo, questionamento, né, dessa geração. E aí veio a geração Y, que são os profissionais de 20 até 30 anos, que são uma geração em que já pegou uma prosperidade, um avanço tecnológico mais frenético, é a geração da internet, tudo ficou muito mais rápido, então é uma geração que dizem que é mais imediatista, né? E que por conta de tanto os pais quanto as mães trabalharem, teve conquistas, né, econômicas e financeiras, então elas foram acostumadas a ter mais tudo o que queriam, né? Então tem muita pressa por cargos ambiciosos, tem muita pressa pelo reconhecimento, então a gente também convive com essa geração Y. E nós temos também a geração Z, né? A geração Z de zapear, que muda tudo e que ao mesmo tempo está vendo TV, ela está vendo TV, está trabalhando na internet, está com o celular na mão, está ouvindo sua música preferida, né? E é a geração em que o mundo é globalizado, é muito fácil você se comunicar, ela tem um desapego por tudo, né? Questões pela questão de questões geográficas, ela não fica presa em hierarquias, ela não fica presa a empresas, então a gente convive com todas essas gerações. Só para ter uma ideia, na MS-Tech, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, nós temos 1% de baby boomers na empresa, pessoas acima de 45 anos. Né? Em contrapartida, nós temos 10% de pessoas da geração X. Nós temos 60% da geração Y e nós já temos 30% da geração Z até os 20 anos. É uma empresa de TI, é uma empresa muito jovem, então ela tem que conviver com esse caldeirão aí de gerações com diferentes características e convivendo. E essa necessidade de convivência, ela é real e você tem que saber trabalhar com essas gerações. Né? A questão da liderança também é muito presente, né? Porque os líderes eles têm que entender o que motiva os seus liderados. Né? E quando você percebe, é engraçado, algumas pesquisas, né? Era muito frequente você trabalhar a estabilidade na geração X como um grande motivador, a questão dos cargos. Né? Agora, todas as pesquisas, não importa se é no Brasil, se é ao redor do mundo, esses jovens indicam outros fatores motivacionais, como, por exemplo, a questão do aprendizado, como, por exemplo, a questão do ambiente agradável,
como, por exemplo, a questão do reconhecimento, né, do grupo como um todo. Então, quando você começa a entender essas diferentes motivações, é onde traz a dificuldade e o desafio da empresa, que é tanto atrair, mas também reter esses profissionais. Manter motivado, né, esses funcionários. Manter motivado. E o que te motiva é diferente do que os motiva. Então, você precisa cada geração trabalhar. Tem sua motivação diferente, né? Exatamente. Sem dúvida, Fernanda. E me diz uma coisa, com relação a essa parceria da MS Tech e o MBA da FIB, como que você vê, o que motivou a MS Tech a fazer essa parceria? A gente sempre busca, né, profissionais prontos para entrar na empresa e entregar. Então eu falo, você tem que entrar e entregar. Então você busca profissionais cada vez mais prontos. É muito difícil você, no timing do mercado, no timing dos projetos, no timing dos clientes, das necessidades, você conseguir trabalhar a formação do seu profissional. Está cada vez mais difícil. Você precisa realmente buscar no mercado profissionais prontos para entrar e entregar. Então, quando a gente olha para o contexto aqui de Bauru, então é um MBA em Bauru, focado nas tecnologias web e mobile, que são as principais tecnologias hoje da MS Tech. E ainda com parcerias com empresas, ou seja, o profissional ele vai ser orientado desde o início por profissionais de mercado, por professores que também estão no mercado, por empresas com projetos relevantes para o mercado. Então, ele vai ter todo um acompanhamento que você não percebe hoje em dia em muitos MBAs e pós-graduação. E isso em Bauru, na nossa casa. Né? Então, eu diria que é o contrário. Seria impossível a gente não querer participar e a gente não ajudar e não trabalhar junto. Sem dúvida. Fernanda, muito obrigado pela parceria e pela presença no nosso programa. Eu que agradeço pela MS Tech também. Estamos disponíveis para todas as trocas de experiências, aulas e o que for preciso e principalmente formar uma moçada bem bacana aí para Bauru e para o Brasil. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada. E você quer saber mais sobre o MBA em Engenharia de Software com ênfase em desenvolvimento para aplicações web e dispositivos móveis? Acesse o site fibbauru.br/pós. Até a próxima!